Vamos lá, seguimos aqui. Um vizinho leva um tiro no peito depois da discussão por causa de comida de cachorro. Um cachorro ia lá e comia a ração do outro. Vocês imaginem, e por conta da ração, uma pessoa perdeu a vida. Meu Deus do céu, onde é que as pessoas estão com a cabeça? O Thiago Silva conversou com a esposa da vítima. Acompanhe. Estamos em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, e uma briga de vizinho terminou da pior maneira possível. No hospital, tem um rapaz agora que luta pela vida. O Sandro está internado em estado grave após receber um tiro disparado pelo vizinho, pelo seu Antônio. Nós estamos aqui na casa do seu Antônio, não tem ninguém, a casa está fechada. Ele simplesmente saiu aqui da residência. Aqueles dois cachorros, a briga exatamente começou por conta desses dois cachorros aqui, ó. Vem cá. Esses dois cachorros. O que acontece? Esses animais aqui, o seu Antônio, ele acaba deixando os cachorros soltos. Então os cachorros saem aqui e eles invadem a casa do Sandro. O Sandro também tem uma cadelinha, tá ali, a cachorrinha. Acontece que os cachorros do seu Antônio, eles acabam entrando na casa do Sandro, comem a comida dessa cachorrinha, eles atacam, inclusive, o animal. E aí, dona Rosângela, que é a esposa do Sandro, estava me falando que o seu esposo, ele foi ao vizinho pedir para que ele tomasse cuidado com os animais. Que prendesse eles, só deixasse preso para não ficar incomodando nós aqui. Só que ele não faz isso. Ele continua deixando solto, principalmente aquele preto lá. Ele vive na rua incomodando. E ele vem aqui, fica comendo a comida dos meus cachorros. E fazendo sujeira, incomodando. O que aconteceu com seu esposo? Ontem, seu esposo, vocês estão caminhando aqui em direção a São José dos Pinhais. O que acontece? Então, nós estávamos indo no mercado, que ele queria, pediu para mim fazer uma polentinha para ele estar à vontade de comer com frango e molho. E simplesmente ele parou o carro e atirou nele. Falou, se eu não ficasse quieto, ele também me dá um tiro. Ele deu um tiro a queima-roupa no seu esposo? Exatamente. Daí ele mal conseguiu levantar e correr pro mato. Ficou caído lá. Seu esposo foi baleado em que parte do corpo? Foi no peito. Ele levou um tiro, perfurou o pulmão, tá entubado na UTI. Pode morrer, inclusive. Pode. Atenção, a produção está me informando aqui. Vamos lá? Sim. O homem que tomou o tiro no peito morreu agora no final da tarde. Estava entubado. Estamos falando, sim, não de uma tentativa de homicídio, mas efetivamente de um homicídio realizado. Independentemente se estava certo ou errado de o cachorro comer a ração do outro, tem que existir e existe no direito o tal da proporcionalidade. Quer dizer, um cachorro come a ração que não é do cachorro e aí, como pena, um tiro no peito do vizinho. Não há proporcionalidade nisso. Não há proporcionalidade. O vizinho que atirou contra o vizinho se apresentou na delegacia de São José dos Pinhais e nós acompanhamos. Dá uma olhada. O caso veio parar aqui na delegacia de São José dos Pinhais. Diante da repercussão, o seu Antônio, de 75 anos, acabou se apresentando na tarde desta sexta-feira. Apresentou a arma utilizada no crime. Disse pouca coisa, mas falou que está arrependido. Está arrependido? Pedras na casa dele. Tô. Vinham Triste. achando e ele teve que revidar. Você procurou a polícia várias vezes para denunciar o Muitas vizinho? vezes, só isso. Silêncio. Procurou várias vezes a polícia, né, seu Antônio? Isso, ele procurou inúmeras vezes a polícia. Ameaçou ele, na verdade, esse rapaz de 30 anos de idade, no gozo da sua postura física, ele xingava ele, o ameaçava, inúmeras vezes intoxicou o seu cachorro ali, tentando envenená-lo, jogando pedra na sua casa, e evidentemente que essa situação chegou no limite. É claro que nós lamentamos muito que essa briga entre vizinhos tenha chegado a essa proporção. Seu Antônio, o senhor não é um assassino, seu Antônio? Nunca atirou em ninguém? Teve a necessidade da arma. O que aconteceu? Acompanhado dos advogados, seu Antônio prestou depoimento e foi liberado.
A partir de agora, ele vai responder pela tentativa de homicídio. Segundo seus advogados, seu Antônio apenas se defendeu das ameaças. Ele está aqui hoje se apresentando de boa fé, quer contribuir com a justiça. Nós não estamos falando de nenhum bandido, que é um senhor que é pai, que é avô, aposentado e que teve que, infelizmente, reagir diante das ameaças de um rapaz que tem a vida manchada, maculada criminalmente. Sandro, de 34 anos, continua internado no hospital aqui em São José dos Pinhais. Em estado grave, ele corre risco de morrer. A justiça vai ser feita, se Deus quiser, porque Deus é pai. Ele vai ser preso, não é porque ele é de idade que ele vai ficar impune isso daí, não. Eu não vou deixar. Eu vou supor, só por uma questão de raciocínio, que o homem tenha sido provocado, que o homem tenha sido ameaçado, que o cachorro invadiu a propriedade e comeu a ração. Isso não justifica, hein? Você tirar a vida de uma pessoa. Não justifica. Duvido que isso aí vai ser considerado legítima defesa. Isso, eu não estou acreditando, não. Deixa eu conversar aqui com o Rudinei, porque no final da tarde nós tivemos a confirmação de que o Sandro Ferreira Moraes morreu no hospital, como eu disse agora há pouco. Rudinei, na delegacia de São José dos Pinhais, quais são as últimas informações sobre esse caso? Teremos aqui mais uma pessoa que se apresenta e sai pela porta da frente? Bom, essa foi a cena registrada hoje pela nossa equipe de reportagem que estava aqui em frente à delegacia de São José dos Pinhais, enquanto o seu Antônio veio se apresentar de forma espontânea, acompanhado aí do advogado, né? Ele veio, esteve por um tempo, por um período aqui dentro da delegacia e depois foi embora. E eu conversei há pouco tempo aqui com o delegado Fábio Machado, quem está à frente dessa investigação. E me chamou a atenção, né, ali conversando com o delegado, ele falou, olha, nesse primeiro momento, o seu Antônio, ele não foi interrogado, até porque o inquérito está em fase de instauração, ainda não temos o inquérito, então ele chegou aqui acompanhado do advogado, então ele não foi interrogado, Paulo Gomes. E, inclusive, esse rito, né, essa sequência de como vai ser daqui para frente a investigação, o delegado explicou para a gente, vamos acompanhar agora o que ele falou. O inquérito passa a ser por homicídio qualificado consumado, nesse caso. Vamos ouvir as testemunhas dos fatos, analisar o que aconteceu. O indiciado compareceu aqui, ele está na condição, por enquanto, de suspeito. Compareceu à delegacia com os seus advogados, foi intimado para que posteriormente a gente possa ouvi-lo, mas primeiro, seguindo o rito da investigação, temos sim que ouvir as testemunhas. Precisamos sim reunir os elementos de convicção já disponíveis, materializar tudo isso, para na sequência ouvir o interrogado. Caso seja apresentado o motivo de prisão preventiva, sim, será representado pela prisão preventiva dele. Então, todos esses questionamentos, viu, Paulo Gomes, eu fiz aqui para o delegado, afinal de contas, por que o seu Antônio não ficou detido, ou se tem alguma previsão de quando isso pode acontecer. Então, o que eu entendi, e o que o delegado muito bem explicou para a gente, foi o seguinte, primeiro, que o seu Antônio chegou aqui, ainda não tinha um caso na mão, né? Ele ia ser interrogado sobre o quê? Do que? As testemunhas principais, as pessoas envolvidas, ainda não foram ouvidas, então, com base em que o delegado ia fazer o interrogatório, não se tinha ainda todas as informações. Isso está sendo coletado desde ontem, né? E a partir agora da tarde, com o óbito, né, com a morte então do Sandro, a investigação já muda, que era uma tentativa de homicídio, agora então é um homicídio qualificado. Houve uma morte, houve um óbito. O Sandro, de 34 anos, faleceu no hospital, inclusive a Rosângela, a esposa dele, foi quem confirmou essa informação para a nossa equipe de reportagem. Depois disso, ouvindo as testemunhas, muito provavelmente o seu Antônio já saiu daqui intimado para vir oficialmente prestar depoimento. A partir disso, então, que pode ser pedida a prisão preventiva, até porque a partir de agora ele não tem mais, não pode ser mais preso, por exemplo, em flagrante. Ele pode ter a prisão preventiva decretada ao longo da investigação. O que me chamou a atenção também, conversando ali com o delegado, foi o histórico de brigas, né? Foram várias, entre o seu Antônio e o Sandro. Pelo menos 5 boletins de ocorrência já tinham sido registrados, até mesmo pelo seu Antônio, por causa dessas brigas, discussões, ameaças, esse desentendimento entre os vizinhos, que culminou então na morte agora do Sandro. Perguntei também para o delegado, inclusive também para o advogado que está fazendo a defesa do seu Antônio, quem o acompanhou hoje aqui na delegacia, sobre a arma utilizada então para cometer esse crime. O próprio advogado disse para mim,
Eu perguntei se essa arma era legal, se ela tinha registro, se o seu Antônio tinha porte ou posse de arma, se ele podia ter essa arma de fogo em seu poder. O próprio advogado disse para mim, então, que essa arma não era regular e que o seu Antônio comprou apenas para fazer a sua defesa. Ele comprou essa arma exclusivamente, então, para fazer a sua defesa e acabou, então, atirando contra o Sandro ontem, já no final da tarde. O rapaz não resistiu e veio a óbito hoje, então. O Paulo Gomes, volto com você. Ô, Rudinei, como é que é a história? Quem tem ficha corrida aí nessa... Porque, veja bem, o fato de procurar a polícia... Coloca o Rudinei lá comigo de novo. O fato de procurar uma polícia não significa dizer ficha criminal. São coisas diferentes. Mas vamos lá. Quando ele disse ficha criminal, Rudinei, efetivamente, o que foi? Qual é o BO do passado? Então, isso ainda não foi puxado, como eu disse para você, viu, Paulo Gomes? A ficha corrida do Sandro ainda não foi puxada, até porque, até o momento, ele é vítima, ele que foi baleado. E esse histórico que nós temos aqui na delegacia de São José dos Pinhais são boletins de ocorrência feitos pelo seu Antônio por causa dessas discussões, dessas brigas e, segundo esses BOs, então, as ameaças que ele vinha sofrendo por parte do Sandro. Nesses boletins de ocorrência, por exemplo, desde junho, já tem boletim de ocorrência já de maio, então, ao longo desse período, ele relatava justamente isso. Essa discussão que eles tinham, essas ameaças que aconteciam por causa de cachorro, por causa de ração dos animais, ameaças que eram feitas pelos dois lados. Só que o Sandro, por exemplo, até o momento, a gente está verificando isso, não tinha, por exemplo, boletim de ocorrência contra o seu Antônio. Então, essa história ainda vai dar muito pano para manga, essa investigação só está no começo, ela ainda é preliminar, o inquérito, por exemplo, ainda não foi totalmente instaurado, isso está sendo confeccionado a partir de agora e com certeza, sem dúvida nenhuma, nós vamos continuar acompanhando para atualizar o nosso público aqui do Cidade Alerta. Obrigado, Dinei. Só para finalizar, o homem que tirou a vida, se for considerado réu primário, que me parece que é, porque o fato de ter registro de boletim de ocorrência não significa dizer que a pessoa deixou de ser primário. Então, se for primário, vai se apresentar novamente, vai ser inquirido e dificilmente vai responder o processo preso. Muito dificilmente, pode anotar aí. Vamos mudar de assunto, vamos agora falar de saúde.